Brasileirão começou e com ele um grande jogo entre dois dos times que vão ser os favoritos aí, dois dos 3 ou 4 favoritos ao título do campeonato. Dois técnicos modernos que apresentaram planos de jogo distintos e cada plano de jogo deu certo dentro de algum momento no jogo. A alternância de domínio entre os times na partida simboliza o quanto o trabalho de cada técnico foi precioso nessa partida. Nesse vídeo a gente vai explicar absolutamente tudo o que aconteceu no plano tático desse jogo, falando sobre tática sem tatiquês. Convido todos a deixarem o like no vídeo e se inscreverem no canal. A gente está muito perto dos 80 mil inscritos nesse ano, que é um ano importante para esse canal. É o ano que a gente espera alcançar os 100 mil inscritos e para facilitar, para dar uma ajudinha no algoritmo, a gente vai também para o Mundial de Clubes para acompanhar os passos do Flamengo nessa expedição internacional. Se você quiser acompanhar todas as minhas aventuras lá nos Estados Unidos, você pode se tornar membro do canal. Aliás, membros do canal escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo via WhatsApp. E nesse pré-jogo, vamos combinar que a gente acertou quase tudo que aconteceria, o que o Inter faria, e talvez a comissão técnica não tenha tido a mesma leitura, não porque não tiveram a capacidade, óbvio que tem, porque pensaram no jogo de uma outra maneira que poderia ter dado certo. O único time que vai a campo é do treinador, e no segundo tempo sim, ali deu bastante certo e a gente vai explicar o que aconteceu nesse jogo, tá bom? Então vamos lá! Assim foram a campo os dois times, o Flamengo com o Michael entre os titulares, num 4-2-4 que a gente já previa, né? Só que com o Plata, e o Plata não foi pro jogo. O Felipe explicou por quê. Ele foi o jogador que mais foi utilizado durante a data FIFA, jogou 180 minutos, viajou longamente, e pelo mesmo motivo o Borré também começou, e não o Ener Valencia, né? Que acabou sendo mais utilizado ali também do lado do Internacional. Então, esse jogo ele teve um contexto um pouco diferente na formação do Inter. A gente vai observar que o Fernando ele acabou sendo um quinto jogador da linha de defesa. A gente vai explicar por que isso aconteceu e vamos já para o campo ali para mostrar isso aí que aconteceu, tá? Então, o Flamengo, ao sair jogando, teria que enfrentar essa zona de guerra que o Internacional faz com 5 homens numa defesa zonal de almanac, tá? O Inter faz muito bem essa zona de defesa. E como o Flamengo espetaria 2 atacantes nos 2 zagueiros adversários, o time ficaria com uma sobra em um ambiente meio inócuo ali. O entrelinhas do Inter estaria vazio e o Fernando teria que cobrir uma área vazia enquanto os zagueiros estariam no mano a mano. Isso não fazia o menor sentido. Então é claro que o Roger trouxe ele para uma linha de 5. E aí, eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, isso se tornou um encaixe individual dele ao Juninho. Muito porque o Juninho queria induzir esse encaixe para abrir espaço para o Bruno Henrique numa sobra, e também porque também fica mais econômico para o treinador que está formando uma linha de 5 definir o encaixe, e no caso ele definiu 3, né, os 2 laterais nos pontas e o Fernando no Juninho, para que possa executar essa sobra, né, essa proteção do entrelinhas a partir dos 2 zagueiros. Vamos lá para o campo. E essa zona de guerra complicou bastante o Flamengo, especialmente porque ele mantinha a ideia de atrair essa linha alta do Internacional. No pré-jogo a gente avisou que o Inter não seria atraído. Por quê? Porque esse é o estilo dessa defesa zonal do Roger. Ele sobe esse bloco junto, ele sobe essa zona de guerra junto, e não são, digamos, mirim, assim, tipo Dorival Júnior, né, e da seleção brasileira. Eles não ficam sendo atraídos a cada passe para trás que tenta atrair esse gatilho de pressão. Eles sobem muito coordenados, muito juntos. E o Flamengo, ao tentar fazer esse losango, né, na verdade, de saída, com Pulgar, De La Cruz, Léo Pereira e Léo Ortiz, aliás, o Flamengo tem uma ótima saída de bola, você pode ver esse vídeo, só que essa saída não funcionou, não é porque ela é ruim, ela não funcionou porque ela não atraiu o Internacional e demorou para apresentar um plano B. Então ele empurrava os dois laterais, fazia a saída de 3 e mantinha só o Pulgar dentro dessa zona de guerra. E aí
ficava muito confortável para esses dois pontas do Internacional protegerem o passe por fora, além do jogo por dentro. E o Flamengo tinha que forçar esses passes por fora e acabava não conseguindo progredir, ou só progredindo a partir de bola longa. Aqui, de novo, a gente vê essa marcação zonal com os 5 jogadores bastante ali compactos e protegidos. O Flamengo tenta na bola longa com o Léo Ortiz, quase dá certo, depois vai acabar dando certo com o próprio Pulgar, que vai conseguir encontrar um ótimo lançamento no mesmo contexto, ó, com a mesma, só um homem dentro da zona de guerra, os lados do campo protegidos, os passes mais curtos protegidos, e aí entra a bola longa ali até o Wesley, que acaba não acertando um bom cruzamento, tá? Mas era a única alternativa que o time tinha, ou essa bola longa ou eventuais inversões. O jogo por baixo estava bloqueado porque o Inter não aceitava indução e o Flamengo continuava tentando, né? Aqui a gente vê o Rossi de novo, né, fazendo isso, aquilo que ele costuma fazer para tentar ajudar a saída. Ele segura a bola, fica aguentando ali, chamando alguém, chamando a galera, mas os caras do Inter não vão. Eles não vão. Ele podia ficar 2 dias e meio assim, que os caras do Inter não vão, não iriam. Isso estava lido no nosso pré-jogo. A comissão técnica aparentemente apostou, dobrou a aposta de que eles iriam, né? Tá? Então, isso gerou essa dificuldade para o Flamengo conseguir construir, mesmo para construir em U, ou seja, virando de um lado para o outro, o Flamengo tinha dificuldade até para progredir dentro de campo. E aí o Inter só fazia, quando o Flamengo progredia, só fazia atrasar um pouco essa zona de guerra, mantendo o encaixe individual lá do Juninho ao Juninho. Não, na verdade, do Fernando ao Juninho, e deixando o Vitão e o outro Juninho ali mais soltos naquele entrelinhas. O Flamengo tinha até mais jogadores nessa última linha do Inter do que o próprio Inter, só que ele não conseguia se livrar dessa zona de guerra que o Inter não tinha ali muito repertório, muito o que ser feito, o Flamengo, porque não tinha ali uma capacidade de ocupar esse bloco, espaçar esse bloco para jogar bem por fora. Conforme o tempo foi passando, o Alexandro foi fazendo mais a saída, e não é que o time tenha melhorado, mas que até por conta do quanto o time forçava, alguns passes por fora pelo menos começaram a entrar, e aí o Bruno Henrique por fora, como a gente pediu que tivesse jogado, fez um lindo cruzamento pro Juninho, que cabeceou muito bem, cara, cabeceou no canto e no chão. Só que o Rocher estava mal posicionado. Eu queria ter pego esse lance por trás para mostrar para vocês. O Rocher estava mal posicionado. E aí, se o Juninho tivesse cabeceado no meio, a bola teria entrado. Mas o Rocher deu a sorte que todo goleiro dá contra o Flamengo de virar Neuer. E depois foi muito competente, né? Colocar uma força no antebraço incrível aí e proteger essa finalização do Juninho na segunda bola, né? Mas essa foi uma grande chance que o Flamengo teve, que não foi culpa de ninguém, só do mérito de um grande goleiro. E aí, vai começar o gol do Internacional, tá? Spoiler. Então, o gol começa no mesmo problema, no problema que o Flamengo teve, foi a tônica desse primeiro tempo, e depois viria a ser a tônica do segundo tempo, quando o Flamengo resolve este problema, tá? Demorou um tempo inteiro para resolver, o que não é, digamos, tão rápido, né? Então, ali tá a zona de guerra do Internacional, Flamengo com 3 jogadores ali de novo, né, durante a construção, De La Cruz baixando, e ali o De La Cruz vai fazer ali o que ele faz muitas vezes, que é forçar um passe por dentro, tá? Ele vai forçar esse passe por dentro pro Luiz Araújo, que corretamente tentou jogar um toque. Por quê? Porque se vocês notarem, o time tá em mano a mano aí. Ah, então ele tentou jogar um toque, se ele coloca essa bola no espaço, essa bola podia chegar pro Wesley ou até pro Juninho, para alguém fazer o gol. Só que o passe acabou não entrando e o Inter pegou a bola, recuperou a bola. Você recupera a bola, você tá no mano a mano na defesa. Agora você tá no mano a mano no ataque, né? Quando você recupera a bola. Por quê? Porque todo mundo entra com o mesmo número de jogadores dentro de campo. E aí aconteceu uma coisa, né? O Léo Ortiz salta para fazer o perde pressiona e o Alan Patrick, assim como o próprio Luiz Araújo tinha tentado, vai jogar um toque ou a 2 toques, vai jogar muito rápido para evitar até que o Ortiz fizesse a falta. Depois desse lance, o Ortiz fica tão, assim, ele tem uma autocrítica tão forte que depois desse lance, se você for olhar, ele não perdeu nenhuma viagem, né? Depois desse lance, ele saiu fazendo falta em todas as jogadas, logo de cara, para evitar que eles girassem, né, e contra-atacassem o Flamengo. Mas isso não foi o que gerou o gol do Internacional. Ele salta, o Alan Patrick corretamente sai da marcação
dele, ele fica batido no lance, mas a cobertura funciona. E tá ali o Pulgar fazendo, às vezes, de zagueiro. O gol sai por conta de uma jogada coordenada que a gente avisou aqui no pré-jogo, e o Rafa Scout no Sport TV, muito legal vê-lo no Sport TV, o Rafa Scout no Sport TV no pré-jogo mostra com enervalência, aconteceu dessa vez com o Borré. Então ele vai, sinaliza ali a bola na frente, o Alexandro é carregado por ele e o Bruno Henrique do Internacional vai se projetar e finalizar com uma liberdade incrível. Ele é especial para pegar na bola, né? Ele é um cara que pega na bola muito bem e vai bater o Rossi. Segundo tempo começa e o Flamengo muda a sua estratégia. Vamos passar para o campinho de novo para eu mostrar a estratégia, o que mudou, por que melhorou, e depois a gente vai ver no campo isso melhorando. Então a gente estava vendo muito essa situação acontecer, o Flamengo fazendo uma sobrecarga na última linha, mas a bola sem conseguir chegar lá, os lançamentos acabando sendo forçados e só um jogador dentro dessa zona de guerra do Internacional, essa zona de guerra bem espalhada, proibindo o Flamengo até de jogar por fora. E aí, o que o Felipe fez? Ele precisava ter feito isso desde o início, né? Pra mim estava bem claro no pré-jogo. Ele coloca mais um homem dentro dessa zona de guerra, e aí, ao fazer isso, ele baixa um pouco os laterais e obriga, né, gerando dúvida nessa zona de guerra, obriga eles a tomarem uma decisão. Qual que é a decisão que eles precisam tomar? Lembra da coordenação do time? Eles preferem proteger o meio. E aí eles centralizam um pouco mais toda essa zona de guerra para proteger o jogo por dentro. Quando tentam proteger o jogo por dentro, o jogo por fora começa a abrir. E essa sobrecarga na última linha começa a aparecer. Luiz Araújo e Michael centralizam um pouco mais. E daqui a pouco a gente volta para falar das alterações. Então, uma coisa de comportamento também que aconteceu, além dessa mudança, é o Rossi batendo para dentro, né? Como no basquete, o Ortiz já tinha feito isso uma vez no jogo, e ao invés de esperar aguentar a bola no pé para atrair, ele vai tentar fixar andando para dentro da marcação, mas a marcação fica andando para trás. Os caras são muito preparados e foram muito bem preparados contra a estratégia que o Flamengo tem de passes para trás, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Acompanho vocês a assistir esse vídeo aí. E aí, o Flamengo fazendo a sua construção, né? E começou a colocar o quê? Um homem a mais, como vocês vão ver agora, né? Pulgar e De La Cruz, e os dois laterais trabalhando mais baixos. Então, essa jogada começou a entrar com uma grande facilidade, né? Pelos lados. E o Flamengo começou a progredir. Isso foi logo com 1 minuto do segundo tempo. Passes por dentro também começam a entrar. Por quê? Porque você gera dúvida nesses homens de fora. E aí, o passe por dentro começa a entrar e o Flamengo com essa por dentro entrando, os jogadores do Flamengo conseguindo avançar por dentro, o Bruno Henrique do Internacional tendo que ser o primeiro volante, porque a linha de 5 tá posta, e o Alexandro usando o corredor, né, muito pro Michael jogar. Então a gente tinha pensado nisso do outro lado, mas começou a funcionar a partir do Michael. Esse lance, a bola vai sair num escanteio, depois do passe do Michael, a bola vai sair num escanteio, e desse escanteio sairá o gol, né? Sairia o gol do Léo Pereira. Então, a estratégia, ela ajudou tanto que logo de cara ela gerou o resultado. Logo na sequência do gol, o Léo Ortiz fez um lançamento antológico pro Juninho, né? O Juninho atacando a última linha, conseguiu ali finalizou bem, o goleiro fez uma defesa de Neuer, mais uma, né? E a bola acabou no pé da trave. E aí, vamos falar um pouco sobre as mudanças, porque o jogo continuaria com uma pressão incrível do Flamengo, o Flamengo conseguindo pressionar a saída de bola, como antes não conseguia. Por quê? Porque para você pressionar a saída de bola, você precisa chegar ao ataque do ao teu ataque, para que o teu adversário tenha que bater tiro de meta, tenha que bater lateral defensivo, tenha que cobrar falta ali na defesa, tenha que tentar recuperar uma bola e sair jogando. Então, você não consegue colocar sua pressão alta no jogo se você não bater na defesa adversária. O primeiro tempo o Flamengo não conseguiu bater na defesa adversária, nem para receber ali tiro de meta contra. Agora, a partir do Flamengo conseguindo progredir, ele conseguiu colocar a marcação alta em campo, e a marcação alta do 4-2-4 funciona melhor do que a marcação alta do 4-2-3-1. Agora bora falar das mudanças e mostrar como que o Internacional escapou desse domínio nos minutos finais. Então a primeira medida do Roger Machado foi tirar o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique do Internacional, trocando ele pelo Ronaldo. E no lado do Flamengo, o Cebolinha entra no lugar do Michael,
Michael, muito porque já que era para trabalhar mais por dentro, né, entre corredor lateral e corredor central, já que era para trabalhar nesse meio espaço, jogando por dentro, é muito melhor o Cebolinha, que ele tem mais qualidade, mais chute de longa distância, mais passe decisivo, né, perde menos bola, poderia jogar com ele, seria melhor. Além disso, o Plata podia jogar só 30 minutos, ele entra em campo para jogar ali. E aí, o lado direito do Flamengo começa a entrar no jogo, tá? O Plata começa a ajudar muito o Wesley, e eles começam a colocar o Bernabé e o Juninho em muita dificuldade. E aí que entra o grande pulo do gato do Roger Machado, que o Felipe demorou 15 minutos para enxergar. Ele coloca o Thiago Maia no lugar do Wesley. E aí, ao colocar o Thiago Maia no lugar do Wesley, ele traz mais um volante para o jogo. E esse volante não joga pelo corredor central, onde a gente está acostumado a ver. Ele joga pelo corredor lateral. Ele colocou um volante pelo lado, tal qual o Scaloni, técnico da Argentina, fez na Copa do Mundo várias vezes com o próprio Rodrigo De Paul. E aí, ele neutralizou o lado direito do Flamengo. O lado esquerdo, o Felipe, na minha opinião, demorou demais para colocar o Ayrton Lucas. Na hora que o Ayrton Lucas entrou, a gente entendeu por quê. Ele não tá confiando no Ayrton, mas também é assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha de novo, né? Se o cara não tem minutos, ele vai conseguir performar. Aí, pô, o cara agora tem minutos. Aí quando ele tem minutos, ele não joga. O técnico vai conseguir colocar. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas claramente, como o lateral esquerdo tava precisando dar muita profundidade, ele precisava ter um lateral esquerdo mais ofensivo de 1 contra 1. Aí o Ayrton entrou e não foi para 1 contra 1 nenhuma das vezes que ele teve a oportunidade. O Alexandro foi para a zaga, porque o Léo Pereira se lesionou. Isso é uma preocupação grande para o Flamengo. O Pereira é um grande jogador, o Danilo tá lesionado e o Flamengo não testou o suficiente um outro zagueiro, seja o Cleiton, seja o João Vitor, seja o Iago. Vamos ver o que vai acontecer, né, nessa posição, se vai entrar o Alexandro, se vai entrar um deles como zagueiros. E aí o Felipe demora 15 minutos para colocar o Matheus Gonçalves ali, responder a sobrecarga do lado direito. E isso acaba não sendo suficiente para gerar mais chances de gol até o final. O Flamengo poderia ter produzido mais, mas teve um adversário muito forte. Foi uma estreia muito dura para os dois times e o Internacional está de parabéns. Quem acha que o Internacional foi para uma retranca realmente precisa enxergar futebol com a maior profundidade. Não foram com uma retranca. Eles foram amassados no segundo tempo por 30 minutos até entrar o Thiago Maia, e depois disso quase tiveram lance de gol. Antes disso, eles fizeram um jogo em que o Flamengo tinha a bola, mas não tinha o território, e até a bola ele passa a ter muito mais no segundo tempo, tá? Então, grande jogo de futebol. Espero que tenham gostado da análise.